Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nesse momento que nós estamos nesse período aí de crise, esse período aí que estamos em quarentena, nós estamos fazendo aí alguns vídeos aí, videoaula, para ajudar vocês aí nesse período e você que é meu aluno, você não ficar sem matéria. Então, estar em casa não é motivo e não é desculpa para você parar de estudar. Então, hoje, continuando aquela série de vídeos que nós estamos fazendo, nós vamos falar sobre os tecidos. E aí, o pessoal que é do 8º ano e do 3º ano do ensino médio pode acompanhar essas aulas aí, que é bem interessante. Por quê? Porque nas universidades, nos vestibulares, nas provas do Cefet, por exemplo, tem muitas questões que caem e caem pra caramba sobre tecidos. Então, vamos começar hoje falando sobre os níveis de organização do corpo humano, para relembrar só algumas coisas para chegar no tecido propriamente dito. Vamos lá. Então nós temos aí os níveis de organização do corpo humano, tá? Os níveis de organização do corpo humano são bem tranquilos, que nós já falamos sobre isso, mas eu estou relembrando aqui para vocês não ficarem muito perdidos. Então, todo ser vivo tem o quê? Célula. Então a célula é a unidade básica da vida, certo? E aí, todo ser vivo tendo célula, como diz a teoria celular, o conjunto dessas células vai formar quem? Os tecidos. Mas, professor, tem ser vivo que não tem tecido. Realmente, tem alguns que só vão parar aqui na célula. Mas no caso de nós, seres humanos, que é o nosso objeto de estudo hoje, nós vamos ter lá o conjunto de célula formando um tecido. Conjunto de tecido formando órgãos. O conjunto de órgãos formando sistema e o conjunto de sistema formando organismo. Tranquilo até aí, pessoal? Então vamos lá. Quais são os tipos básicos de tecido que existe no corpo humano? Nós temos aí, por exemplo, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Esses são os 4 tipos básicos de tecido que existem no nosso corpo. Tá? Então, se você se deparar com uma questão perguntando quais são os tipos, já sabe quais são. Agora, como é que a gente pode distinguir cada um deles? Vamos falar especificamente nesse vídeo sobre o tecido epitelial. Então, o tecido epitelial ele vai ter funções muito importantes para o nosso corpo. Primeiramente, de revestimento. Revestimento que pode ser interno ou externo dos órgãos que compõem o nosso corpo. Tá? Então, primeira parte aí da proteção é o revestimento, função de revestimento. E também compor as glândulas. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente de cada um dessas funções. E aí, como é que a gente pode saber se a gente está falando de tecido epitelial ou não? Pelas características. Então, o tecido epitelial ele é formado por células bem unidas entre si. Na maioria dos livros colocam por células justapostas, ou seja, células bem juntinhas. E aí, como elas estão bem juntinhas, não tem espaço ali, muito espaço entre essas células. Se não tem espaço entre essas células, não vai ter quase nenhuma substância entre essas células. Então, pouca ou nenhuma substância intercelular entre essas células, beleza? E aí nós podemos dividir o tecido de duas maneiras. Tecido epitelial simples e tecido epitelial estratificado. Aqui eu já estou falando quanto ao número de camadas do tecido epitelial. Ou ele vai ser simples, formado por apenas uma camada, ou ele vai ser estratificado, formado por várias camadas. Tá? Vamos ver essa subdivisão aí das camadas do tecido epitelial agora. Olha aqui. Como é que eu posso saber que o tecido epitelial ele é simples? Quando ele só tem uma camada. Tá vendo aqui? Uma camada apenas, tecido epitelial simples. Aqui eu coloquei o epitélio pavimentoso simples do pulmão, por exemplo. Então aqui, ó, uma camada. Quando eu tenho mais de uma camada, olha aqui, ó, uma camada, outra camada, tá vendo? Então, quando eu tenho mais de uma camada, eu já estou falando de estratificado. Deu para entender bem, então, a diferença entre o tecido epitelial simples e o estratificado? Então, se na minha provinha eu tiver duas imagens para você identificar se é simples ou estratificado, você não vai mais errar. Outro tecido epitelial simples, aqui, ó, apenas uma camada, ó. Então, é tecido epitelial simples. Outro tecido epitelial estratificado, ó, uma camada, outra camada, outra camada, outra camada, tecido epitelial estratificado. Outro tecido epitelial simples, ó, apenas uma camada.
E nós temos também o pseudoestratificado, que é um que parece estratificado, mas não é. Já viu aquela história do parece, mas não é? Exatamente isso. Não vou nem contar a piada, porque senão... Deixa pra lá. Então aqui, ó. Parece estratificado, mas não é. Por quê? Ó, aqui eu só tenho uma camada, tá vendo? Mas aí parece que tem várias camadas. Ó, aqui uma, outra... Só que isso daqui, ó, tá vendo? Uma camada... Aqui, ó, outra camada, mas é uma só, tá vendo? Uma aqui e outra aqui. E aqui parece que esse aqui tem duas camadas, mas não tem. Por quê? Esse daqui se uniu com esse, pareceu que esse aqui tinha mais de uma camada, mas não é. Então parece, mas não é. É aquela história do parece, mas não é. Então esse é o pseudo-estratificado. Certo? Isso aí tô falando quanto ao número de camadas, a classificação do tecido epitelial. E tem quanto ao formato. Por exemplo, esse daqui é cúbico, porque tem o formato de quê? Adivinha? Se é cúbico, formato de cúbico, né? Se esse daqui é prismático, é porque ele tem um formato de prisma. Muito bem, é isso mesmo, tá, gente? E se esse aqui é pavimentoso, por exemplo, é porque ele tem formato de pavimento. Muito bem, então você já sabe classificar o tecido epitelial tanto quanto ao número de camadas, quanto ao formato do tecido epitelial. Tô vendo que vocês estão aprendendo. Vamos lá. E agora vamos falar quanto à funcionalidade do tecido epitelial. O tecido epitelial ele pode ser tecido epitelial glandular. O que é o tecido epitelial glandular? É aquele que vai formar as glândulas. Então, glândula endócrina, que pode ser endócrina, ou pode ser exócrina, ou pode ser anfícrina. O que é a glândula endócrina? É aquela que está relacionada à produção de hormônios. Por exemplo, eu tenho a hipófise. A hipófise é uma glândula endócrina, porque ela secreta ou libera hormônios na corrente sanguínea. Por exemplo, como eu falei, a hipófise ela pode liberar o hormônio prolactina, pode liberar o hormônio GH, STH, ACTH, enfim, vários hormônios que são liberados pela hipófise, que vão ter células-alvo para serem encaminhadas. Agora, a glândula exócrina, eu vou secretar substâncias para fora. Por exemplo, tenho aí, por exemplo, a glândula lacrimal, que vai secretar lágrimas. Tenho, por exemplo, as glândulas salivares, que vão produzir salivas. Tenho, por exemplo, a glândula sudorípara, que vai secretar suor. E assim por diante. Deu para entender? Glândula endócrina e exócrina. E nós temos a anfícrina, que vai ter função tanto endócrina quanto exócrina. Por exemplo, o pâncreas ele é uma glândula anfícrina. Ele tem tanto função endócrina quanto exócrina. O pâncreas, por exemplo, ele vai produzir insulina e glucagon na sua parte endócrina, mas ele tem na função digestiva função exócrina, produção lá, por exemplo, de algumas substâncias que vão participar e auxiliar na digestão. E nós temos também, falamos sobre glandular, nós temos também a parte de revestimento. O maior exemplo disso é a pele. Pessoal, pele não é tecido, pelo amor de Deus, tá? Tem muita gente que erra, e erra feio quando fala que a pele é tecido. Pele é um órgão, é o maior órgão do corpo humano. E aí, então, nós temos a pele como o maior exemplo aí de revestimento do tecido epitelial. A pele, ela tem duas camadas, aliás, várias camadas, mas tem uma mais externa e uma mais interna. A parte mais externa é a epiderme, a parte mais interna é a derme. Tranquilo por aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Então, assim, falamos hoje um pouquinho do tecido epitelial. No próximo vídeo falaremos do tecido conjuntivo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, assim, vejam bastante, assistam de novo, façam exercícios. E, pessoal, não vamos deixar de estudar. Isso não é desculpa para parar de estudar. Um forte abraço e até o próximo.